Estamos abrindo hoje o 6º episódio da segunda temporada de lives da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed, versão virtual 2021. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer em nome de todos os colaboradores da Maratona Internacional de Porto Alegre, aos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores, pois sem eles a realização dessa edição virtual seria impossível. Gostaria de agradecer à Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, ao Barra Shopping Sul, que em 2022 estará conosco, cedendo as suas estruturas para que a gente faça a maior e melhor maratona internacional de Porto Alegre de todos os tempos. A todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado pela parceria e por acreditar na nossa maratona e que em 2022 estejamos todos juntos na realização presencial da maratona, meia maratona ou rústica internacional de Porto Alegre. A vocês que estão nos assistindo, a live depois que termina, que encerra aqui, ela vai direto para o nosso canal no YouTube, para o nosso canal no Facebook e também no Spotify. Então, aonde você quiser nos encontrar depois desse bate-papo, fica disponível lá em todas as plataformas. Basta pesquisar por Maratona Internacional de Porto Alegre. Lembrando que a Maratona Internacional de Porto Alegre está com as inscrições abertas para a versão virtual ainda. Embora já tenha bastante gente mandando resultado, recebendo seu kit, as inscrições ainda estão abertas. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, antes de chamar o nosso convidado, o que vem no kit que vocês vão receber em casa na inscrição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Vamos começar hoje pelo cookie da Biscoitos Orquídea, que vai junto com o kit de vocês, a paçoca rolha da Guimarães, que é sensacional, muito boa, o cookie é sensacional também, e o amendoim caramelizado carapina da Guimarães, que é o meu favorito e todo mundo vai receber. E claro, além do amendoim, do cookie e da paçoca, vocês vão receber a medalha de participação, que está aqui, 21 quilômetros, a frente e o verso dele. Aqui da rústica e também o da maratona, que está aqui, a medalha da maratona para todo mundo ver. Além da medalha, lógico, você pode optar entre duas opções de camiseta. A camiseta laranja, que ficou muito bonita mesmo, muito bonita, a nossa camiseta laranja. E também a nossa camiseta preta, que está aqui. A camiseta preta para vocês, ok? Teve uma pergunta ali do kit, quanto tempo demora para chegar após o upload do arquivo. Todos os kits que já fizeram o upload já foram enviados, então se não chegou, já deve estar chegando amanhã ou depois de amanhã, no máximo deve estar chegando seu kit, porque todos eles quem já fez o upload até a última segunda-feira, o kit já foi postado no correio, então deve estar chegando, a gente vai depender aí da velocidade dos correios, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui chamar o nosso convidado para bater um papo com ele. Deixa eu mandar o convite aqui. Ele, Jory Vasconcelos, jornalista, apresentador, colunista, comentarista do Grupo RBS e também maratonista sub 3 horas. Boa noite, Jory, tudo bem contigo? Boa noite, Paulinho. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo aqui, que estão acompanhando essa live. Aproveito para fazer uma saudação aí, eu vi que tu estava fazendo uma saudação aos parceiros que acreditam na maratona. Eu faço questão de fazer uma saudação aos parceiros da Maratona de Porto Alegre que acreditam na corrida de rua. Eu acho que é super importante as empresas que apoiam o esporte, que veem no esporte uma forma de colar suas marcas e, acima de tudo, promover aquilo que traz bem-estar para as pessoas, aquilo que traz saúde para as pessoas, porque, afinal de contas, todos nós que estamos aqui ou praticando a corrida em alguma forma, estamos buscando exatamente isso. Beleza, obrigado, Jory. Antes de começar, inclusive, eu gostaria de agradecer, eu já vinha pensando nisso durante o dia, eu gostaria de abrir dessa forma. Gostaria de agradecer a ti, principalmente pelo sempre o espaço que tu dá nos teus programas para a corrida de rua. Eu não estou falando só da Maratona Internacional de Porto Alegre, eu falo da corrida de rua em geral. Tu, por ser um jornalista, por ser um apaixonado pelo nosso esporte, tu dá um espaço muito bacana que muitas vezes os grandes veículos de comunicação não dão para o nosso esporte. Então, queria te agradecer mesmo, antes de qualquer coisa, pelo espaço que tu sempre coloca os eventos de corrida de rua nos programas que tu participa. Com certeza. Eu faço questão de propagar isso porque a corrida me traz um bem-estar enorme e é óbvio, né, que quem corre tem a mania de querer tentar fazer digamos assim,
doutrinação nas outras pessoas para que as outras pessoas corram também, né? O famoso pode entrar que a água tá ótima, né? E a água pode estar congelando ali, o cara tá gostando, mas o cara quer trazer os outros junto. Então, eu faço questão de compartilhar isso e aquela coisa, né? Quem quiser entrar, entra, mas eu faço questão de compartilhar porque me faz bem e eu acho que eu acabo atingindo algumas pessoas com esse compartilhamento aí. Exatamente, isso é uma das coisas que eu quero te perguntar, mas mais lá pra frente do nosso papo aqui. Jory, eu queria saber, para todos os nossos convidados aqui, quando eles entram para fazer a live e bater esse papo com a gente aqui, eu sempre começo perguntando como a corrida entrou na vida dessa pessoa, né? E não vai ser diferente contigo. Eu queria saber como é que a corrida de rua entrou na tua vida, se foi na tua infância, lá em São Cepé, em Osório, onde é que foi que a corrida de rua entrou na tua vida? Eu sempre fui um cara que pratiquei muito esportes, assim, sabe? Eu gostava muito de jogar futebol na minha infância. Não fui um cara de praticar múltiplos esportes, mas eu sempre que tinha alguma coisa que envolvia atividade física, eu tava na volta ali. E o esporte que eu mais pratiquei na minha infância foi o futebol. E claro que não é assim, não é a corrida de rua, mas é uma forma de me manter ativo ali, o futebol na minha infância, mas a corrida de rua propriamente, Paulinho, entrou assim de várias formas na minha vida, né? Quando eu vim morar em Porto Alegre, e às vezes era difícil de me organizar para jogar um futebol, de achar uma turma que pudesse jogar, eu comecei a de vez em quando sair para dar uma corrida na rua como uma forma de me manter ativo, de encontrar um esporte que eu pudesse praticar sem depender de mais nada, sem depender de mais ninguém, que era só eu comigo mesmo ali, estava resolvido. Então, logo que eu vim morar em Porto Alegre, lá por 2006, de vez em quando eu dava uma corrida, mas era um negócio assim completamente aleatório, sem nenhuma rotina, sem nenhum método de treinamento, sem nenhuma pretensão mais do que qualquer coisa. E aí tem um segundo momento que a corrida entra um pouco com mais força na minha vida, assim, dessa aleatoriedade, que é quando eu faço o curso de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol para virar o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. E quando eu fiz o curso, eu lembro que tinha a opção de fazer só a parte teórica, e eu fiz questão de fazer a parte prática, a parte física também, fazer prova física, fazer prova teórica, fazer tudo, porque eu queria chegar o mais perto possível de sentir o que o árbitro sente para apitar um jogo de futebol. E aí eu fiz os treinamentos, eu fiz os testes físicos, fiz prova de 2.700 metros, que na época era a prova para ser aprovado fisicamente no curso, e tudo que precisava fazer. E eu lembro que naquele ano que eu estava treinando para o teste físico da Federação Gaúcha de Futebol, foi o primeiro ano que eu corri uma prova de rua, que foi a corrida da Sojipa de 145 anos. Uhum. Fiz a prova de 5 km, eu nunca tinha feito uma prova. E tem um amigo meu que sempre me incentivou na corrida, que é o Maurício, ele sempre dizia assim, cara, o dia que tu correr uma prova, tu vai sentir algo que eu não consigo te explicar, mas que só quando tu cruzar a linha de chegada tu vai sentir e tu vai querer correr outra. E não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu até demorei para correr a segunda, mas depois corri a segunda, corri a próxima, fui correndo. Aí entrei no mestrado e larguei de mão a corrida porque o mestrado sugou todo o meu tempo. E aí entra o terceiro momento, a terceira etapa da minha vida quando a corrida entra, que é no ano de 2016, que eu na verdade, voltei a correr mais seriamente para perder peso. Eu engordei muito, eu tive praticamente 95 quilos naquele momento, naquele ano ali. E eu pensei assim, cara, eu preciso emagrecer porque eu tô chegando perto dos 30 e eu não consigo amarrar meu cadarço aqui, né? Tô passando vergonha aqui, né? Então preciso tomar atitude na minha vida. E aí eu comecei a correr. E corri absolutamente todas as provas de 5 quilômetros que apareceram naquele ano de 2016 e para ter um objetivo. E quando virou o ano, eu pensei assim, cara, agora eu preciso fazer um negócio que é um passo a mais. Eu vou me inscrever para a Maratona de Porto Alegre, de 2017, que foi minha primeira maratona, e a Maratona de Porto Alegre vai ser o foco para que eu não deixe a peteca cair, para que eu não engorde de novo, para que eu não relaxe, para que eu tenha aquele objetivo lá na frente. E aí, cara, eu tô até hoje aí, já são 3 maratonas presenciais, uma maratona virtual e uma maratona de Amsterdã, são 5 maratonas que eu já corri desde 2017. Bah, que legal, sabe que eu lembro dessa tua primeira prova da Sojipa, eu tava lá, inclusive, eu lembro que, eu não lembro, tu já ganhou a primeira edição que teve dos jornalistas, porque eles faziam uma prova separada só para jornalistas, né? Exatamente. Então tu já na primeira prova já subiu no pódio no lugar mais alto. Eu lembro que até tinha um jornalista que, hoje ele trabalha com assessoria de imprensa, mas ele trabalhava na TV Com, que era o Rogério Carboneira, que sempre foi um corredor, né? Sempre foi um cara que corria bastante.
E assim, ninguém. Eu nunca tinha corrido uma prova, ninguém sabia que eu corria e tal. E como eu tava treinando pro curso da federação, cara, eu tava fininho, assim, eu tava bem ali, sabe? Tava bem. Sim. Tanto que eu corri aquela prova lá foi a primeira corrida de 5 km que eu corri, eu fiz em 20 minutos e uns quebradinhos ali, praticamente 4 por 1. Então, eu corri realmente num ritmo bem interessante. E aí eu lembro que eu ganhei aquela prova lá e eu lembro que ninguém estava esperando que eu fosse correr e tudo mais. E o próprio Carboneiro até pensou assim, pô, quem é esse cara aí que tá correndo? Porque ele corria bem, né? Ele ia bem nas provas e tal. Pô, quem é esse cara aí que correu e me ganhou aqui? Pô, ele ficou até meio bravo assim na época. Mas foi muito engraçado, assim. O Carboneiro corria demais na época e eu acabei ganhando aquela prova e depois... Eu corri 4 provas da Sojipa, ganhei 2 e tirei 5º lugar numa e 3º lugar na outra. E foi ali que eu fiz o meu primeiro sub-20, na verdade, né? O sub-20 para 5 quilômetros. Para 5 quilômetros. Inclusive, tu comentou o negócio do curso de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol que tu acabou fazendo. Eu tava dando uma lida antes, nunca prestei muito atenção como é que era o teste físico e tal, mas o teste físico pós tu passar nesse primeiro teste físico, ele é bem cruel, né? É um teste físico bem complicado, não é fácil de passar, né? O teste físico até muda bastante, assim, a própria FIFA e a CBF, elas fazem muitas alterações. Eu até participo de um grupo de WhatsApp com ex-colegas do curso de arbitragem e há pouco eu estava vendo eles combinando, fazendo uma lista no grupo para fazer um simulado do teste físico no set. E eles estavam mandando ali como é que vai ser o teste e é realmente muito difícil. Sabe que como eu não apitei futebol, como eu não atuei como árbitro, eu fiz só o teste físico do curso, né? Então era um Cooper lá de 2,7 km em 12 minutos e tinha que fazer mais tiros de 200 e tiros de 50. Então foi super tranquilo, assim. Mas depois que eu passei no curso e tudo mais, e eu comecei a treinar forte, correr bastante, assim, volta e meia, quando meus colegas do curso eles tinham que fazer o teste físico, eu simulava com eles na parceria, assim, pela companhia, assim. Tem nada para fazer, vou lá simular o teste físico. E aí eu cheguei a dar 40 tiros de 75 metros para 15 segundos, entre 15 e 18 ali, com a recuperação ativa ali de mais ou menos 20 segundos para completar, né? Porque o tiro de 75, na pista atlética que tem 400, tu dá um tiro de 75, caminha 25, dá outro tiro de 75, caminha 25 e assim tu completa com 4 tiros a pista atlética. Então, para fazer 40, tu tem que dar 10 voltas na pista atlética, dando 40 tiros de 75. Então, é bem extenuante esse testezinho aí que eu fiz naquela época. Dá para deixar bem preparado para correr os 5 km da Sojipa mesmo. Pegado. Eu sei que eu treinei um aluno que ele correu, que ele fez o teste físico, né, de árbitro de futebol. Então eu lembro que que é bem puxado, é bem complicado, não é fácil para passar, tanto que muitos árbitros eles acabam parando por causa dessa questão física, né? Então é bem bacana. Sabe, bom, Paulinho, deixa eu só te contar uma história então. Capaz, sabe, pode falar. O primeiro sub-20 que eu fiz nos 5 km, que foi numa das corridas da Sojipa, eu nunca tinha conseguido correr abaixo de 20 minutos, e eu tinha esse objetivo, assim, né? E aí foi em 2016 até que eu fiz o meu primeiro sub-20. E aí eu lembro que a gente teve um programa, um show de bola, que eu apresentava o show de bola na Gaúcha na época, e era meio que ali pelo meio do ano, então a gente estava fazendo pauta sobre a maratona também, e o Paulo Silva foi participar lá do programa, né? E aí eu contei para ele, Paulo, vou correr os 5 km da Sojipa agora no final de semana, coisa e tal, bababá. E eu tô querendo fazer abaixo de 20 minutos aí e tal. Daí o Paulo me falou assim, tá, então o negócio é o seguinte, tá? Tu quer correr abaixo de 20 minutos, então o que tu faz? Tu vai dar tiro de 1000. Vai pra pista do 7 e dá tiro de 1000. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui dar tiro de 1000, ele falou assim, tu tem que dar o tiro de 1000 abaixo de 4 minutos. Porque pra correr os 5 km abaixo de 20, tu vai ter que estar correndo isso aí, vai ter que estar tranquilo nisso aí. Ah, beleza. Fui pra pista do 7 lá, dei o primeiro para baixo de 4, beleza, tranquilo, né? Dei o segundo para baixo de 4, dei o terceiro para baixo de 4. No quarto eu tava babando na gravata já, né? No quarto eu tava morrendo. Aí eu digo assim, cara, não sei se eu vou conseguir, porque o quinto tiro foi para 5 minutos já, eu já tava me arrastando, tava morto, né? Sim. E no outro dia, assim, né? Era só canela de velho nas pernas, assim, para tentar recuperar a pancada, né? Mas aí o resumo da história foi que no dia da prova da Sojipa lá deu um dia de chuva, de frio. Cara, deu o dia perfeito, assim, que não senti calor nenhum, tava lindo, assim, para correr.
E aí eu consegui fazer 19,51, consegui fazer sobrar um pouquinho aí dos 20 minutos, sobrou um pouquinho. Graças ao Paulo Silva que me deu essa barbada aí. Ele deve estar nos assistindo, ele sempre nos assiste, ele deve estar nos assistindo. Daqui a pouco ele comenta alguma coisa aqui no comentário, ele sempre fala alguma coisa. Mas realmente, tu correu, esse ainda era na época que a corrida da Sojipa ia para Sertório, né? Não era a época que subia. Exatamente, foi o último ano, né? O último ano. Depois eu corri o ano seguinte, ela subindo a perimetral ali, aí não tinha condição. Aí eu caí bastante o ritmo. Que bacana, legal mesmo. E me diz uma coisa, Johnny, eu sou suspeito para falar aqui, porque eu sou fã pra caramba de todos os programas que o Johnny participa, principalmente do Bola nas Costas, que tu vive dando aula para eles lá. Tu sabe que eu escuto o Bola todos os dias, os dias que eu tenho rodagem leve, eu vou escutando Bola, do dia anterior. Então, todos os dias eu escuto religiosamente todos os dias o Bola. Que massa. Então eu sou bem fã mesmo, assim, gosto bastante da tua explicação. Como é que tu chegou? A gente já falou como é que tu entrou na corrida, a corrida entrou na tua vida. Como é que tu chegou no jornalismo esportivo? Foi uma paixão desde sempre ou foi caminhos do trabalho mesmo que te levou até o jornalismo esportivo? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já entrei com o pensamento de trabalhar com jornalismo esportivo. E quando eu entrei na faculdade, assim, eu logo no que eu comecei a me aprofundar, assim, no jornalismo, eu precisava estar bem informado, e uma das coisas que eu adquiri como hábito, assim, absurdo naquela época, assim, eu sempre ouvi, mas não com tanta força quanto na faculdade, mas naquele momento lá eu comprei um radinho e eu ouvia a Gaúcha o dia inteiro. Eu ouvia a Gaúcha de manhã, de tarde, de noite, e quando eu ia dormir, eu botava uma perninha do fone no ouvido que estava fora do travesseiro, a outra perninha eu tirava fora e eu acordava com o rádio enroscado nas pernas, mais ou menos. Então era mais ou menos assim que funcionava. Eu ouvia a Gaúcha o tempo todo. E eu pensava assim, cara, um dia eu vou trabalhar no esporte da Gaúcha, esse é meu sonho e tal. E aí eu acabei entrando na Gaúcha em 2008 como estagiário do departamento de jornalismo geral. Não tive nada a ver com esporte ali no começo, mas pô, eu tinha muita vontade de trabalhar na Gaúcha, esse era o meu sonho profissional. E eu acabei conseguindo encontrar esse sonho por meio do jornalismo geral e, cara, foi uma experiência muito legal, eu aprendi muito, foi muito bacana. E durante o período em que eu estava fazendo o meu estágio no jornalismo geral, quando chegaram as férias da faculdade no final do ano, eu encostei no Kleber Grabowska, que era o coordenador de esportes, e falei pro Kleber assim, Kleber, o negócio é o seguinte, tá? Eu tô de férias da faculdade, eu não vou poder viajar para a praia, é verão, eu vou estar em Porto Alegre, porque eu tenho que fazer meu estágio, não tenho férias, não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar. E como eu não vou ter coisa nenhuma para fazer, eu quero trabalhar de graça no esporte. Eu quero trabalhar como voluntário no esporte. Então eu trabalho no meu estágio de manhã aqui, tranquilo, e depois, durante o dia ali, eu estou à disposição para trabalhar para ti, aí eu quero aprender, eu não quero sair da rádio sem ter a oportunidade de, pelo menos, viver um pouco a experiência do esporte. E aí o Kleber aceitou e tal, os meus gestores na época toparam com a condição que não atrapalhasse meu desempenho no estágio, que era o principal lá, e eu fiz 3 meses de estágio voluntário no esporte, além do meu estágio no jornalismo geral da rádio. E ali, cara, eu consegui, felizmente, assim, mostrar um potencial. Eu não sei o que foi que o Kleber viu, mas viu um talento em mim ali que ele pensou assim, cara, esse guri aí eu preciso uma hora trazer esse cara para nós aqui. E depois eu acabei sendo contratado, sendo efetivado como produtor do jornalismo geral, e para ser produtor do programa Polêmica do Lauro. E quando eu estava assim, esquecendo a ideia do esporte, já eu estava tão envolvido já com o Polêmica, com o jornalismo de novo, já estava pensando altos planos assim de carreira dentro do jornalismo geral. Aí foi o Kleber que chegou em mim e falou assim, cara, olha só, abriu uma vaga no esporte e se tu quiser, essa vaga é tua. A prioridade é tua porque a gente quer te trazer para o esporte e gostaria muito de contar contigo. E ali, isso daí foi em 2010. E aí em 2010 eu vou para o esporte, a convite do Kleber, o próprio Benfica, na época que tinha uma importância grande também dentro do esporte da rádio. O Pedro também contribuiu muito para isso. E tô lá até hoje, né? Desde 2010, trabalhando no jornalismo esportivo da Rádio Gaúcha. Ah, que bacana, que legal, que legal mesmo. Tu chegou nesse período que eu não lembro exatamente quando é que ele saiu, quando é que tu entrou, né? Tu entrou em 2006, eu não lembro exatamente quando é que ele saiu, mas tu chegou a pegar o Ranzolin na Gaúcha ou não pegou mais? Eu entrei na Gaúcha em 2008, o Ranzolin já tinha saído, então eu não cheguei a trabalhar com ele. Não cheguei a trabalhar com ele, apenas como ouvinte, assim, e revirando os arquivos lá, mas
não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. E eu até estava falando outro dia, assim, no podcast que a gente fez um episódio sobre o Sala de Redação, e eu estava falando com os guris que fazem o programa comigo ali sobre o quanto foi bacana, assim, para mim, quando eu cheguei em 2008 na Gaúcha, de ter a oportunidade de trabalhar com caras como o Rui, como o Lauro, como o Vianney, como o Santana, o próprio Kenny, que estava no Sala naquela época. Enfim, outros caras que acabaram saindo já do esporte também. O Benfica foi um grande mestre que eu tive dentro do rádio, dentro do jornalismo esportivo. Então, cara, como foi bom aprender com esses caras que sempre foram ídolos, sempre foram referência. Porque é isso, sabe, Paulinho? Eu sempre tenho um pensamento na minha vida que é o seguinte: eu preciso estar ao redor de pessoas melhores do que eu para eu acabar sendo puxado para cima por essas pessoas, sabe? E eu penso isso em tudo na minha vida, sabe? Não é só no trabalho, mas na própria corrida também. E no trabalho eu tive a oportunidade de cair de paraquedas no meio de um monte de ídolos, sabe? Do nada, assim, um guri com 20 e poucos anos. E, cara, eu aprendia respirando, assim, eu não precisava... parado eu aprendia de olhar os caras fazendo, sabe? Então, foi demais, assim, demais a experiência. Que sensacional. Eu puxei o assunto porque o Ranzolin, ele era um grande entusiasta da maratona, ele foi um parceiro fenomenal que o Corpa teve, né? A RBS e o Corpa tiveram aqui. O Ranzolin sempre puxava para cima, tentava trazer, falava. O Ranzolin foi um grande narrador esportivo aqui do Rio Grande do Sul, para quem é de fora de repente não saiba, mas assim, ele sempre foi um parceiraço, ele e o Zé Alberto também, que o Zé Alberto, inclusive, ele fez nós temos um arquivo da maratona que o Zé Alberto fez edição a edição, como estava a temperatura, como estava o clima, quem ganhou, quantos participantes tinham. Então ele fez uma matériazinha de poucas linhas, assim, de cada uma das maratonas. Eu não lembro exatamente até qual ano que ele fez, mas ele fez, nós temos até uns 10 anos atrás, nós temos todo esse relatório do Zé Alberto. Então são pessoas que, na Rádio Gaúcha agora, ao teu exemplo, que sempre está puxando a maratona para cima, sempre falando no esporte, sempre incentivando, esses dois caras eu gostaria de salientar, porque eles realmente são muito importantes. O Zé está até hoje na Gaúcha, mas eles realmente foram muito importantes para a história da maratona, né? Com certeza. O Ranzolin foi talvez assim o grande entusiasta de comprar a ideia da transmissão da maratona, da cobertura. Uhum. A Gaúcha por muitos anos fez a cobertura na íntegra assim, da maratona e sabe que o meu primeiro contato com a maratona foi como repórter na maratona. Em 2009 eu fiz a cobertura da maratona. Se eu não estou enganado, eu não quero me equivocar aqui, mas se eu não estou enganado, foram 4 maratonas que eu cobri de 2009 a 2009, 10, 11 e 12, se eu não me engano, eu cobri. E aí depois eu acabei não entrando mais na escala de cobertura da maratona, mas foi bem legal ali também ter esse contato ali de estar entrevistando os atletas, de estar vivendo o ambiente, vivendo o clima da maratona, para depois eu acabar vivendo isso como um cara que está ali esperando e ansioso na expectativa para correr. Tá, então já que tu falou sobre isso, eu quero saber. Tu falou que botou como principal objetivo a Maratona Internacional de Porto Alegre porque tu queria perder peso, porque tu queria voltar a correr, ter uma rotina, ter um objetivo. E como é que foi esse treinamento, esse primeiro treinamento para começar, para concluir a primeira maratona? E foi simples, foi difícil, foi barbada? Como é que foi e que tempo tu fez na tua estreia na maratona também? Foi maluco, assim. Eu acho que assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara assim meio desgraçado quando eu me determino alguma coisa, assim, sabe? Eu acho que essa minha experiência, assim, de como eu cheguei no esporte da Gaúcha é um exemplo disso, assim, de trabalhar voluntariamente para chegar onde eu queria, assim. Então, eu acho que esse espírito, ele acaba funcionando muito, assim, para a ideia do cara corredor, do cara maratonista. Porque não existe um maratonista que não seja determinado. Não tem como o cara ser maratonista e ser preguiçoso. Ou o cara é maratonista ou o cara é preguiçoso. Tudo bem que eu não estou querendo dizer que o cara que corre maratona, ele não tem algum momento assim que ele diz assim, puta merda, velho, essa chuva aí, meu, vai pro raio que o parta, essa chuva aí tá foda hoje. Hoje eu não, sabe, algum momento o cara vai olhar pra rua e vai ficar com vontade de ficar embaixo das cobertas, é normal isso. Agora, ninguém conclui um ciclo de treinamento para uma maratona, e mais do que isso, uma maratona, se o cara não tiver vontade e persistência, né? Então, acho que isso daí é fundamental. E aí, cara, 2017, eu me inscrevo na maratona e, de novo, meu amigo o Maurício, que já tinha corrido algumas maratonas em Porto Alegre, ele também estava pensando em se inscrever. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, Maurício, eu me inscrevi na maratona
e vou treinar. Não sei se tem alguma dica aí, eu estou pensando em fazer um treinamento certinho, regrado, para chegar bem na maratona, quero chegar legal na maratona, e tentar correr ali perto de 4 horas, de repente, tentar um objetivo de baixar de 4 horas seria legal para uma primeira maratona, né? E aí eu lembro que o Maurício, cara, na época, treinava por conta, e o Maurício falou assim, eu tô inscrito também, eu peguei uma planilha na internet e eu vou te mandar a planilha e a gente vai fazendo junto. Quando a gente conseguir correr junto, a gente corre, senão cada um vai seguindo a planilha por conta ali e a gente vai tocando o barco. Não, beleza, maravilha. E aí eu lembro que o Maurício pegou a planilha na internet e a planilha era de 16 semanas. E quando eu peguei a planilha, faltavam 12 semanas para a prova. Aí eu lembro que o Maurício ainda falou assim, cara, tu pega essa planilha e aí tu vai... Tu desconta as 4 semanas que já passaram e daí tu começa da metade ali, entendeu? Já começa ali daquele ponto para quando chegar lá no final tu tá legal lá, tá bem? Daí tu vai chegar legal pra prova e tal. Não, beleza, vamos lá, né? E aí eu comecei, né, cara? Comecei a fazer os treinos e assim, ó, o grande segredo no meu treinamento para essa primeira maratona por conta foi a persistência, a repetição, a insistência e assim... Eu tinha que fazer 5 treinos por semana, eu fazia 5 treinos por semana. Eu não falhei, cara, assim, ó... talvez eu tenha falhado... Dá pra contar nos dedos os treinos que eu falhei, assim, das 12 semanas que eu me propus a fazer. Então, eu fui extremamente disciplinado naquilo ali. E obviamente que eu já tinha perdido peso no ano anterior, eu já estava fazendo os 5 quilômetros num tempo legal... durante o verão ali eu dei uma engordadinha de novo. Quando eu comecei a treinar, comecei a perder tempo de novo. E à medida que eu fui treinando, fui evoluindo, fui ganhando corpo, fazendo os treinos mais longos, os meus tempos começaram a melhorar. E eu lembro que o meu longo de 32, que foi o maior longo que eu fiz durante a preparação, eu fiz um longo de 32, foi um longo que eu fiz assim um pouquinho acima de 5 por 1. Então foi assim... Uhum. Eu tava quase flertando com uma maratona para 3 horas e meia naquele momento ali da preparação. Eu digo assim, cara, se der um dia legal, eu vou fazer uma prova aí para perto de 3 horas e meia. Então, acho que vai dar para melhorar absurdamente, né, o que era a minha projeção. E aí, cara, eu fui para a maratona 2017, não foi tão frio quanto 2016, que deu 0 grau em 2016. 2017 deu ali na faixa dos 10, tava legal, tava perfeito para correr. E eu consegui fechar a prova em 3 horas 26 alto, uma coisa assim, sabe? 3 horas 26, Nossa. 56, se eu não me engano. E aí deu um pouquinho abaixo de 5 por 1. Então eu comecei a minha primeira maratona, assim, para um cara iniciante, para um cara que pega uma planilha na internet, para um cara que treina por conta. Cara, foi uma maratona, assim, que eu particularmente considero uma maratona espetacular para um estreante. E tirando a canelite que eu fiquei depois da prova, deu tudo certo, cara. Foi maravilhoso, foi espetacular, foi uma experiência indescritível, assim. Nossa, é raro, na verdade, quem consegue dar tudo certinho com todas essas variáveis que colocou, assim, e acabou no dia dando tudo certinho, sem nenhum problema. Bem interessante. Não, mesmo. Eu lembro que o Maurício, faltando um mês para a prova, foi jogar um futebol de campo em Porto Alegre e tal. Ele, vamos jogar uma bola e tal. Eu falei assim, cara, eu não quero jogar porque eu tô treinando direitinho aqui, depois dá uma merda aí, vai ficar ruim e tal. E eu lembro que o Maurício foi jogar e se lesionou no jogo, cara. Daí ele quebrou o treino pra caramba. No fim das contas, ele fez a prova só pra completar, assim, e fez bem na manha. E eu lembro que teve também esse episódio, assim, cara, eu tava, assim, ó, desgraçadamente focado pra fazer a coisa dar certo, assim. Na verdade, não é difícil correr uma maratona, né? Difícil é treinar para ela, né? Se dedicar para ela, todas aquelas que a gente falou, as 16 ou as 12 semanas do macrociclo ali que tu insere na tua corrida. Então realmente treinar para maratona. Eu nunca corri uma maratona, ainda quero correr uma maratona em breve, mas eu não sei como é que funciona. Mas, né, estar em uma maratona, mas o treino para maratona realmente é desgastante. Inclusive, antes da gente abordar as tuas outras maratonas, eu queria saber como é que tu faz. Por exemplo, tu tem uma vida agitada pra caramba no rádio, tu tá no ar, eu não sei exatamente quantas horas por dia, mas muitas horas por dia, em vários horários diferentes. Como é que tu faz para encaixar dentro dessa tua rotina? Tu falou 5 treinos por semana, como é que tu faz para encaixar dentro dessa rotina esses treinos? Cara, às vezes, Paulinho, é treinar a hora que dá, assim, sabe? Por exemplo, tem dias que eu tô muito na correria, agora durante a pandemia eu comprei uma esteira, tá? Porque Sim, eu queria vamos chegar nela. Eu comprei uma esteira, mas assim, então assim, isso me ajudou no negócio do treinar a hora que dá. Porque, por exemplo, quando eu treinava para o ciclo da maratona, que eu fazia
que a prova era presencial e tudo mais, eu fazia muitos treinos, obviamente, na rua e tentava fazer treino cedo, acordar cedo, até em função do período que está mais calor, está mais quente ali. Mas, por exemplo, quarta-feira tem jogo da dupla Grenal, aí o cara trabalha Sim. até às 2 da manhã, pilhado, vai dormir às 3. Aí no outro dia tem que acordar às 6 da manhã para correr antes do sol. Não tem condições. Não tem condições. Não tem como dormir 3 horas e correr 20 quilômetros. Não tem como. Uhum. É impossível. Uhum. Então o que eu fazia? Eu dormia até a hora que eu estava descansado. E eu fiz muitos treinos. Eu treinava numa academia de Porto Alegre. E aí às vezes eu ia para o ar-condicionado da academia ao meio-dia, 1 da tarde, e corria dentro da academia na esteira para compensar esse dia do calor, esse dia desgraçado. Então tem muito dessa coisa, assim, sabe? Por exemplo, pega uma quarta-feira que tem jogo da dupla Grenal, às vezes eu tô muito na correria durante o dia, não consigo achar uma brecha para fazer meu treino, às vezes é 1 e pouco da manhã, eu tô na minha esteira correndo dentro de casa. Então agora que eu tenho a esteira, tem essa possibilidade. Então tem muito disso, assim, de achar, porque a brecha na rotina, quando o cara quer fazer o troço, quando o cara quer correr, quando o cara tá comprometido a cumprir uma planilha, quando o cara tem um foco no negócio, cara, tem que dar tudo muito errado para tu não conseguir achar uma brecha. Porque assim, pensa, tá? Hoje eu corri 8 quilômetros. Cara, 40 minutos. Eu preciso achar 40 minutos no meu dia. Se eu não achar 40 minutos, é porque deu muito errado o meu dia. Entende? Então, assim, é dessa forma que eu penso o processo, sabe? Então, a partir disso, tu vai tentando organizar a tua vida, direcionar a tua vida para que esses 40 minutos fiquem mais confortáveis, para que tu não precise sofrer por esses 40 minutos e consiga encaixar. Então, nesse momento que eu estou tentando voltar agora a treinar mais focado, treinar mais forte, e começar daqui a pouco a dar uma evoluída no volume, eu estou fazendo assim, essa semana que passou eu corri 6 dias, e eu fiz funcional, dentro de casa mesmo, eu fiz acho que uns 4 ou 5 dias de funcional. Então eu devo ter feito 11 treinos nos últimos 7 dias. Então assim, é um treinamento que tu faz, tu acha ali o funcional curtinho, intenso, a corrida meia hora, 40 minutos, no máximo 50 minutos e vambora, vai fazendo. Que bacana, que bacana. Não, é legal. Realmente, eu concordo contigo quando tu se dispõe ao treinamento, lógico, vai depender das tuas capacidades físicas, do descanso, que nem tu falou, não vai correr, chegar em casa 3 horas da manhã e vai correr no outro dia 6 horas da manhã, mas claro, tu conseguindo descansar e fazer os treinos, eu acho que realmente a vontade e a disciplina, na verdade, do treino, elas são os mais importantes para que tu consiga chegar no objetivo, que é correr uma maratona. Claro. Aqui. Por isso que nem todo mundo consegue correr uma maratona, então é muita... O grande detalhe também é esse, sabe? O que tu quer com a corrida, sabe? Acho que a grande pergunta que quem vai correr tem que fazer para si mesmo é a seguinte: tá, eu vou correr, beleza, eu vou pegar um tênis, eu vou botar um calção, uma camiseta. Tá, mas o que eu quero com a corrida? Tá? Eu quero pegar a corrida e quando eu tô com a vontade de quebrar o mundo, eu vou correr porque eu vou botar energia para fora e eu vou voltar legal, vou tomar um banho e eu vou estar assim, parecendo Buda, sabe? Beleza, tá tranquilo. Se tu for, foi, se tu não for, tá beleza. Tranquilo. Agora, se tu quer na corrida algo a mais, um desenvolvimento, um envolvimento, algo que te dê desafio, que te dê motivação, cara, aí não tem outro jeito. Tu tem que ser focado, tu tem que insistir no negócio, senão não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. E assim, daí, beleza, tu correu pela primeira maratona com tudo daquele jeito lá, com a planilha da internet, tudo certinho, beleza. E aí depois deu tudo certo. E aí ali mesmo já nasceu a vontade do Sub-3 ou o Sub-3 nasceu depois? Como é que foi isso? E daí tu treinou para a próxima maratona também já em 2018, né? No ano seguinte tu treinou para mais um ciclo de maratona. E aí já foi com acompanhamento, já foi... Como é que foi essa segunda experiência aí? Ali em 2017, quando eu fiz essa maratona, ali perto de 3 horas e meia, ali, 13h26 alto, eu nem sabia o que era Sub-3, entendeu? Eu sabia que existia correr uma maratona abaixo de 3 horas, mas eu nem sabia que chamava Sub-3, eu não sabia nada ali. Nada. Completamente perdido no negócio. Só que ali eu pensei assim, cara, eu corri uma maratona, porque a coisa vai em degraus também, né? A corrida é como se fosse uma areia movediça na tua vida. Tu coloca o pé e tu pensa assim, ó, é só o pé, eu tô tranquilo aqui, a hora que eu quiser eu saio, entendeu? Só que chega um momento que tu tá da cintura pra baixo que tu já não sai mais. E ela vai te puxando cada vez mais. E quando tu vê, cara, tu tá até o pescoço e tu não tem mais como sair. Tu não consegue mais sair. Tem que vir um guincho da Darcy Pacheco pra te puxar pra fora, porque tu não vai sair mais daquele lugar ali. Tu não quer mais sair.
E se vier o guincho te erguer a mão, tu não bota a mão, porque tu não quer mais, sabe? Então, mais ou menos isso. Então o negócio vai em degraus. Quando eu cheguei em 2017 corri a maratona, eu falei assim, cara, eu consegui fazer isso correndo por conta, eu preciso agora de um acompanhamento para não me machucar, para não sofrer, para não apanhar. E aí eu pensei assim, eu preciso entrar para uma equipe de corrida. A equipe de corrida vai me dar isso, vai me dar uma organização de treino, eu vou saber o treino que eu estou fazendo, vou fazer o treino certo, vou me preparar direito para que eu não sofra na próxima e de repente eu consiga melhorar. Meu objetivo agora vai ser melhorar na próxima, mas eu nem sonhava em sub 3. E aí, de novo, tem uma curiosidade com o Maurício, cara, porque eu lembro que eu acabei, comecei a procurar a equipe para entrar, a equipe de corrida e tudo mais. E eu lembro, cara, e olha só como as coisas são curiosas, né? Eu lembro que eu apresentava o programa Show de Bola da Rádio Gaúcha, e aí ia ter um treinão solidário. O pessoal lá estava organizando lá o treinão solidário, que é uma das coisas que a Companhia dos Cavalos sempre ajudou a organizar, sempre puxou esse carro aí. E a Winners estava junto também nesse treinão solidário na época, e eu lembro que nos venderam essa pauta lá, era eu e o Zé Alberto que apresentava o programa, e aí a gente disse, não, cara, legal, vamos lá, vamos fazer essa pauta aí no programa e vamos embora. E aí, cara, o Léo Ramos, que é o cara do marketing da Companhia dos Cavalos, foi lá na rádio participar do programa, foi também o pessoal da Winners, e, batemos papo ali, conversamos e tudo mais. E aí eu lembro que naquele momento eu ainda ia correr a maratona. E aí eu lembro que o Léo ali falou assim, cara, vem conhecer a Companhia dos Cavalos, dá uma passada no set, vem conhecer a nossa turma ali, vai trocar uma ideia com o Rodrigo ali, porque acho que tu vai gostar e acho que, pô, tu tá treinando bem aí e tudo mais. Então, troca essa ideia lá, vamos ver como é que é. Eu, tá, beleza, fiquei com aquela coisa na cabeça. E quando passou a maratona, eu pensei, eu vou procurar esses caras aí da Companhia dos Cavalos. Peguei, mandei uma mensagem pro Léo, o Léo me passou o contato do Rodrigo, falei com o Rodrigo e tudo mais, e acertei de me matricular na equipe. E aí eu lembro que essa época aí, a esposa do Maurício estava de aniversário, e eu fui no aniversário da esposa do Maurício, cheguei lá, estamos conversando lá e tal, daí lá pelas tantas eu falei pra ele, tu nem sabe, cara, entrei pra uma equipe de corrida. Dele, eu também entrei, faz 2 semanas que eu tô e tal. Dele, qual é a equipe que tu tá? Daí o Maurício, não, eu tô na Companhia dos Cavalos. Eu, não, tá de sacanagem comigo, né, porque eu também entrei na Companhia dos Cavalos, vou começar a semana que vem lá e tal. Então, assim, o Maurício, que sempre foi o cara que me puxou, assim, pra entrar na corrida, e sempre foi um cara que dizia que eu tinha que ir, porque eu ia gostar e tudo mais, acabou que entrou na mesma equipe que eu, sem querer, e aí a gente começou a treinar ainda mais junto dentro da equipe. E aí a gente começou a fazer uma preparação ali, porque aí eu comecei a aumentar os objetivos, né? Um dos objetivos era fazer o sub-40 nos 10 quilômetros, e aí depois o objetivo era melhorar também o meu tempo do ano anterior. E aí eu fui para a maratona do ano seguinte e fechei a prova, foi a maratona de 2018, aí consegui fechar a prova em 3 horas 9h42. E até foi curioso, porque o Vust, que tá dele comentar aqui na live, a gente fez vários treinos juntos nessa prova, nesse ano, o Eduardo Vust, e a gente fez, 3 horas 9h42, os dois junto, assim, sabe? E mesmo tempo, mesmo chip, mesma cruzada, não teve um milésimo de diferença, assim, então a gente acabou batendo o mesmo tempo. Então, da minha primeira maratona, que foi 13h26 para a segunda, eu consegui melhorar bastante, assim, de um ano para o outro. Claro, correndo na equipe. Se eu já seguia a risca fazendo por conta, com um treinador, com equipe, uma estrutura que te ajuda ali, foi bem mais legal. Que bacana, que bacana. E o Sub-3 aí do pelotão Sub-3, que em 2019 foi muito legal, aquele pelotão da Companhia dos Cavalos, que colocou muito, eu não sei exatamente quantos, mas colocou muita gente na tentativa de fazer o Sub-3, era aquela galera toda de amarelo, foi muito legal, tem fotos muito bacanas, se o pessoal quiser dar uma olhadinha na nossa timeline aí. Teve aquele pelotão Sub-3 da Companhia dos Cavalos e tu estava incluído nele. Porém, bateu na trave no Sub-3 ali, aqui em Porto Alegre, né? E aí, como é que foi foi recompensador, lógico, por fez teu recorde pessoal, mas foi um pouco frustrante não ter conseguido baixar das 3 horas e
E daí logo em seguida teve uma nova tentativa e aí sim conseguiu baixar a 3 horas. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência aí? Cara, se eu te disser assim que não foi frustrante, é óbvio que eu vou estar te mentindo, porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente projeta um objetivo, a gente quer alcançar esse objetivo. E eu acho que a frustração, ela acaba alimentando também o teu desafio, ela acaba também sendo um combustível para que tu consiga alcançar isso depois. E eu acho que a frustração, ela é muito proporcional também à expectativa que tu gera. Porque vamos lá, se eu chego para essa prova pensando assim, eu quero melhorar o meu tempo, né? Eu tinha 3 horas e 9. Eu vou correr essa prova para quê? Eu vou correr para melhorar o meu tempo. Cara, eu fiz 3 horas e 2. 3 horas e 2, eu melhorei 7 minutos do meu tempo. Então, assim, na comparação com o ano anterior, seria incrível, seria maravilhoso. Mas qual era a minha expectativa? Era o sub-3. Então, por isso que eu digo, a frustração, ela é proporcional à expectativa. Se a tua expectativa é alta, tu vai te frustrar. Se a tua expectativa é baixa, tu vai te surpreender, tu vai sempre acabar conseguindo. Mas teve um negócio, e até eu quero voltar numa frase que eu disse aqui antes, que é a seguinte: na minha vida eu sempre penso que eu tenho que estar cercado de pessoas melhores do que eu para que eu possa ser puxado para cima. E a grande verdade, a grande realidade, Paulinho, é que assim, eu não tava pronto para o Sub-3 naquele momento, tá? Quando começou o ano, tanto que quando começou o ano eu estava muito longe, eu estava muito pesado, eu estava muito fora de forma, muito fora de ritmo. Então assim, eu tinha 2 desafios ali. O primeiro desafio era encaixar os treinos, e o segundo desafio era perder peso para secar, porque senão eu jamais conseguiria fazer o Sub-3. Tanto que assim, eu começo meus treinos, começo meus longos, e até o longo de 30 quilômetros, eu fiz todos eles muito fora dos 4,15, que era o que eu precisava fazer para fazer o Sub-3. Uhum. Muito fora dos 4,15. E eu lembro que eu não estava no grupo de WhatsApp do Sub-3. Um grupo de WhatsApp do Sub-3 é algo que surge depois. E eu lembro que eu entrei no grupo do Sub-3 e acabei fazendo assim, os primeiros treinos que eu fui fazer com o pessoal do Sub-3 foi a partir dos 30 quilômetros. Então eu encaixei o de 30 com eles, encaixei o de 32 com eles, encaixei o de 34 com eles. Mas assim, tudo assim, tudo justinho, assim, tudo... Sempre tinha a turma que puxava o pelotão lá, os favoritos que a gente brinca lá no nosso grupo, lá o Giba e o Alexandre, que estavam realmente num outro patamar, sobrando demais, sobrando muito, assim. E eu tava ali, assim, entrando... Foi tipo assim, passou o vagão a milhão e eu saí correndo desesperado para embarcar num carro em movimento. Foi mais ou menos isso. Então, assim, para eu conseguir o Sub-3 naquele momento, cara, tinha que dar tudo muito certo, tudo muito direitinho. A semana da prova tinha que ser de descanso certinho, de alimentação certinha, e deu um monte de coisa errada. E eu consegui aprender muito com essa maratona. Eu consegui aprender muito com erros que eu cometi nessa maratona. Eu consegui aprender muito com a forma como eu lidei com a semana da maratona, em termos de descanso, em termos de como pensar melhor assim os meus treinos, como entender os sinais do meu corpo na semana da maratona. Eu aprendi muito sobre como eu devo me alimentar na semana de uma maratona, e até então eu não tinha, por exemplo, um acompanhamento nutricional, então foi uma coisa que eu acrescentei depois dessa maratona, quando eu tive a tentativa do Sub-3. Cara, teve também, o Rodrigo tá lembrando aí que teve também a questão de lesão, de problema que sempre acompanha o cara quando a gente está tentando um objetivo que acaba atrapalhando, mas o fato é, cara, que eu estava muito, muito longe do objetivo que era o Sub-3. E aí, como eu estava dizendo, eu acabei entrando num bolo ali, num pelotão, de uma galera muito melhor que eu, de uma galera que estava muito à frente. E correndo junto com esses caras, eu acabei puxando a régua lá em cima, levando a régua lá em cima. Cara, eu quase consegui, sabe? Eu bati muito perto de um objetivo que eu sabia que era muito, muito ousado, sabe? Eu tinha uma projeção assim de fazer a prova perto das 3 horas, eu sabia que ia dar um pouquinho antes, um pouquinho depois. O Rodrigo está lembrando do problema que eu senti também durante a prova, que foi a cãibra ali perto do quilômetro 30. Do quilômetro 27 ali eu tive uma fisgada de cãibra na panturrilha, e a partir do 30, 32 eu corri praticamente 10 quilômetros sentindo muita cãibra. Então, cara, com toda a dificuldade que eu tive na prova, acabou que as 3 horas e 2, no final das contas, elas foram muito melhores do que eu poderia fazer ali, porque
a minha vontade ali pelo quilômetro 35, 36 era assim, ó, cara, não vai dar e eu vou começar a caminhar aqui e azar, porque eu não tenho mais condições de fazer aqui. Mas eu disse assim, cara, eu vim aqui para tentar fazer meu melhor e eu vou do jeito que dá, sabe? Eu vou do jeito que for possível e terminei a prova em 3 horas e 2. E aí é que tá, sabe? Essas 3 horas e 2 em Porto Alegre, elas me deram vários caminhos que eu precisava encontrar para alcançar o meu sub-3 que acabou acontecendo naquele mesmo ano, sabe? Sim, sim, sim. E tu, eu não lembro exatamente a maratona que foi em junho, e aí tu vai para Amsterdã, é no mesmo semestre, tu dá uma diferença de alguns meses, eu não lembro exatamente quanto tempo depois da maratona foi a lá de Amsterdã. Foi dia 20 de outubro, então foi 20 de outubro. Julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, né? Então eu tive um período ali pequeno de descanso, eu até me inscrevi na maratona de Amsterdã, foi ali por julho, e então em julho eu já tinha tido férias, já tinha descansado, estava voltando a treinar, e eu tava com uma bagagem boa. Aí entra o negócio, né, cara? Quando eu comecei a treinar em janeiro para a maratona de Porto Alegre, eu tava gordo e sem ritmo e sem treino. Tava tudo errado. Quando eu comecei a treinar para a maratona de Amsterdã, eu tava magro, tava com ritmo e com um background de todo o treinamento que eu tinha feito para Porto Alegre. Então, assim, eu larguei muito na frente. E fazendo os treinos que eu tinha que fazer, aí colocando uma nutricionista na parada que ajeitou minha alimentação, corrigiu um monte de cagada que eu estava fazendo na alimentação, comendo mal, comendo errado, fazendo dieta na hora que eu não tinha que fazer dieta, comendo coisa que eu não devia comer. Então, assim, eu coloquei carboidrato na dieta, coloquei as coisas que eu tinha que colocar na dieta, e eu fui encaixando os treinos, Eu lembro que eu fiz muitos treinos com o Rodrigo também, que estava treinando para fazer Nova York, se eu não me engano, naquela época. Então a gente encaixou alguns treinos juntos. Eu cheguei a fazer, assim, ó, não teve... Aí também uma outra diferença, Paulinho. Ao contrário de Porto Alegre, que eu conto nos dedos os treinos que eu encaixei para o Sub-3, para Amsterdã eu conto nos dedos os treinos que eu não encaixei para o Sub-3. Então assim, ó, tava treinando redondo, certinho, bonitinho. E aí, cara, assim, ó, tem que dar tudo errado para não dar certo. Ao contrário de Porto Alegre, tem que dar tudo certo para não dar errado, sabe? E aí chego em Amsterdã. A semana da prova, cara, eu tava assim, ó, me sentindo inteiro, bem alimentado, bem descansado. Sério, assim, ó, o dia que eu cheguei em Amsterdã, que eu fui dar um trote para tirar o avião do corpo, parecia que eu tava assim há 6 meses sem correr. Eu nunca me senti tão firme, assim, tão descansado, tão forte, tava muito bem, muito bem. Tanto que, em função do fuso e também da ansiedade pela prova, que eu queria muito conseguir aquele Sub-3, sério, assim, se eu te disser que eu dormi meia hora na noite anterior da prova, eu tô te dizendo que é muito, assim, sabe? Eu não consegui dormir nada na noite da prova, nada, assim, eu cochilei na noite da prova, sabe? Foi horrível a noite, foi uma bosta a noite, assim, dormi muito mal, praticamente não dormi. Eu tinha medo de não acordar, eu tinha um monte de preocupação. Ansiedade, chegar no lugar no horário certo, achar o jeito de chegar no lugar, um monte de coisa. Pô, eu tava indo para uma prova diferente, uma prova no outro país, uma prova que eu ia correr sozinho, não tinha absolutamente ninguém de conhecido ao meu redor ali, então tinha também esse desafio, assim, de sair de uma prova que é a tua casa, com a tua equipe te dando todo o suporte, toda a tua turma correndo junto ali, e tu para uma prova que é tu e Deus ali, né? Tu e o resto de um monte de estrangeiro aí que tu não sabe o que é, né? E aí só que daí eu volto a dizer, né? A minha preparação foi tão boa que mesmo não tendo dormido nada, eu estava tão treinado, tão preparado, tão sólido daquele ciclo ali, que o resultado acabou acontecendo, sabe? Então, eu consegui fazer 3 horas 58 e 22. Foi uma sensação incrível, né? E chegar no Estádio Olímpico... 2 horas. Eu falei 3 horas? 3 horas, 2. Desculpa. 2 horas 28 e... Desculpa, 2 horas 58 e 22 foi o tempo que eu fiz. Então eu baixei um pouco ali de 3 horas, consegui o meu Sub-3. Foi uma sensação incrível chegar lá no Estádio Olímpico de Amsterdã, com a galera gritando. Cara, foi uma emoção inacreditável. E eu acabei dando uma puta de uma sorte, porque
depois, assim, ó, eu tenho um sonho que é fazer o Sub-13 em Porto Alegre, sabe? Então eu quero muito fazer o Sub-13 em Porto Alegre. E eu acabei não conseguindo tentar o Sub-13 em Porto Alegre porque no ano seguinte veio a pandemia. Então eu dei muita sorte de conseguir o Sub-13 no ano anterior à pandemia, porque senão eu ia estar agora aqui numa raiva, cara, de não ter conseguido fazer esse negócio ainda que eu não saberia te explicar. Jory, seguinte, nós temos até às 8, faltam 9 minutinhos aqui pra gente encerrar. E eu quero, antes de tu, não posso deixar de abordar, a história do Sub-13 foi fantástica. O Rodrigo tá dando vários depoimentos ali, o treinador do Jory tá dando vários depoimentos aqui nos comentários, inclusive sobre os treinamentos, sobre tudo que cercou a prova em Amsterdã. E eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão. Entrou a pandemia, né? E aí, como eu falei antes, muitas vezes eu escutei tu falando no Bola, tu falando nos programas que tu participa, não, tô treinando para correr a virtual, tô treinando para correr na esteira, tô treinando para fazer a maratona de Porto Alegre na esteira, tô treinando para isso. E tu te considera um influenciador, não tô dizendo um influenciador ou blogueiro, mas um influenciador como o jornalista, um influenciador de outras pessoas começarem a praticar atividade física por te ouvir falar, porque realmente nos programas lá, os guris falavam, o Potter falava assim, o Jory é louco, correndo na esteira 42 km, de maluco, o Lelê falava também. Então assim, tu te considera um influenciador nesse sentido de querer que as pessoas melhorem a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua corrida, entrar no esporte e tal. E eu queria saber, pra gente encerrar, como é que foi o treino para essa maratona virtual, como é que foi a experiência de correr a maratona virtual na esteira em casa, e essa questão de influenciar os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo, assim, com a tua disposição e com a tua vontade de correr maratonas. Cara, primeiro, o treino para maratona foi bem maluco, assim, porque eu fiz todo o ciclo na esteira e a prova na esteira. Então, eu vi também ali uma oportunidade, eu acabei comprando a esteira e cara, tem vários motivos que me fizeram comprar a esteira e correr na esteira por esse período aí da pandemia. E eu acabei vendo também ali uma oportunidade, Paulinho, assim, de fazer algo que eu jamais teria a oportunidade de fazer de novo na vida. Pô, como é que o meu corpo reage a um ciclo 100% na esteira? Como é que vai ser essa experiência? Como é que é o desafio mental? Porque a pandemia já é um desafio mental, né? E aí tu bota mais um desafio mental de uma esteira e o cara pensa assim, o cara é masoquista, o cara é louco, né? Mas eu pensei assim, cara, eu tenho uma oportunidade aí de fazer algo que eu não vou fazer de novo. Eu não vou fazer um ciclo na esteira, talvez eu não faça uma maratona na esteira de novo. Né? Então, exatamente. Eu vi essa oportunidade. Então foi muito legal, porque eu treinei 100% na esteira, eu entreguei uma maratona na esteira e eu sei exatamente agora a diferença do que é um ciclo na rua, um ciclo na esteira, de como é que é uma prova na esteira e uma prova na rua, de como eu me senti tranquilo correndo os 42 km na esteira depois de ter treinado tanto tempo na esteira, os momentos em que dá dificuldade, da monotonia, da repetição. Então, assim, cara, foi uma aula, assim, de como me conhecer naquele formato, naquele desafio que foi absolutamente incomum. E eu consegui fazer um tempo até bem legal nessa maratona, porque eu fiz... agora eu não vou me lembrar de cabeça o tempo aqui, mas eu acho que eu fiz 3 horas e 8 alto, uma coisa assim, um pouquinho abaixo de 3 horas e 9. Então eu consegui fazer um tempo legal até para uma maratona na esteira, com aquela repetição, aquela bateção o tempo todo ali, né? Então... Foi algo bem legal. E sobre a questão de influenciar, cara, assim, é óbvio que ninguém vai ter, assim, vai sair com a pretensão, assim, dizer assim, eu sou o cara que vou mostrar para as pessoas como é que tem que fazer. Eu não vou ter a pretensão, assim, de ser o cara que, vou ditar para as pessoas que correr é bom, que nem eu estava dizendo ali. Mas, cara, se eu tenho noção do impacto que o meu trabalho tem, eu tenho noção do alcance que as participações que eu faço na rádio têm, eu tenho noção do alcance que as minhas coisas nas minhas redes sociais acabam tendo também pela quantidade de seguidores que a gente tem. É óbvio que assim, eu não estou falando de 100 mil seguidores, mas assim, a gente está falando de um universo de praticamente 18 para 19 mil seguidores, então tem bastante gente que me acompanha ali. Tem muita gente que me vê correndo na rua e que diz que começou correndo porque ou ouviu os quadros que eu fazia na rádio do Corre Junto, ou me ouviu falando na rádio que corria, ou porque me viu na rede social correndo e pensou, cara, eu vou fazer isso aí também e tal. Então, assim,
não são poucos os relatos que eu recebo de pessoas que correram porque viram eu correndo, ou porque viram eu falando que correr é legal e foram influenciadas por mim. E mais do que isso, assim, sabe, cada vez que eu recebo um relato como esse, eu sempre recebo um relato de uma pessoa falando que ver eu correndo influenciou ela correndo e que isso fez um bem incrível na vida dela. Então, assim, mais do que ser um influenciador na vida das pessoas, ou querer impor uma forma de influenciar as pessoas, eu tenho a vontade de ser uma influência que possa trazer uma coisa boa para as pessoas. Então, eu sempre vou querer isso, sabe? De ser um cara que dá um exemplo positivo, de ser um cara que dá um exemplo que as pessoas admiram, respeitam, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar na nossa vida, sabe? E a corrida, para mim, é isso, sabe? A corrida se espalhando, a corrida como bem-estar, a corrida como desafio, como algo que traz uma coisa assim que só quem corre consegue entender e consegue explicar. Eu sempre vou querer espalhar isso, porque eu não consegui ainda receber nenhum relato de uma pessoa dizendo assim, cara, eu corri por tua causa e achei uma merda. Eu corri por tua causa e me senti mal. Eu corri por tua causa e, cara, minha vida tá uma porcaria. Nunca aconteceu isso, sabe? Então, é óbvio que eu quero influenciar as pessoas, é óbvio que eu corro também para alcançar o maior número de pessoas e para ser, assim, agraciado com esse tipo de relato que faz o cara saber que tá fazendo a coisa certa. Que bacana, que bacana. O Rodrigo, ele lembrou, enquanto estava contando a história da maratona na esteira, sobre as corridinhas no apartamento também, né? Dentro da garagem, dentro do corredor do prédio, tudo ali foi feito também, né? Eu cheguei, o meu recorde, eu não me lembro se foram 14, acho que foram 14 quilômetros que eu corri no corredor do apartamento de 70 metros quadrados que eu morava no começo da pandemia, depois eu até me mudei. Pô, olha só aqui, ó. O Roger Weber tá falando que a entrevista que eu fiz com o Serginho Xavier na Gaúcha inspirou demais a ele para a primeira maratona, no lançamento do livro Boston, a mais longa das maratonas. Então, pô, olha só que legal, cara. Então, assim, para mim isso não tem preço, Paulinho, sabe? Sim, de fazer algo que eu amo, de fazer algo que eu gosto e de, pô, chegar nas pessoas e impactar a vida das pessoas para algo que traz uma coisa boa para a vida das pessoas, cara, sabe? Sim. Isso aí não tem preço, cara, não tem preço. Então, Jory, estamos chegando perto das 20 horas, eu sei, o Jory abriu um espacinho na agenda dele, corrida aqui para falar com a gente, porque ele já está entrando no ar daqui a pouquinho, às 8 horas na Gaúcha. Então, Jory, eu queria te agradecer, não quero atrasar a tua agenda, te agradecer do fundo do coração, sou teu fã, que nem eu falei, tanto como corredor, como jornalista. Muito obrigado mesmo pelos espaços, por tudo que tu faz pela maratona, tu é um cara muito importante para a Maratona Internacional de Porto Alegre. Agradecer o pessoal da Companhia dos Cavalos que estava aí falando, todo mundo conversando no chat. Então, muito obrigado, Jory, e nos vemos em uma outra oportunidade, porque rende muito papo contigo, é muito bom, gostei muito de conversar contigo. Um grande abraço para ti e para Andressa. Valeu, muito obrigado. Um abraço para a galera que acompanhou aí, a galera da Companhia dos Cavalos, a galera de outras equipes que acompanhou, que assistiu. E quero só te dizer, Paulinho, para fechar, que o teu convite para participar dessa live não foi um convite, foi uma convocação, porque eu tenho um respeito enorme pelo teu trabalho, um respeito enorme pela Maratona de Porto Alegre. A Maratona de Porto Alegre é a minha casa na corrida. Eu sempre vou querer correr a Maratona de Porto Alegre, eu sempre vou querer correr outras provas pelo mundo para conhecer outras provas também, é óbvio, outros lugares, mas eu vou sempre querer voltar e correr em casa, porque aqui eu corri a primeira maratona e aqui eu quero correr sempre a Maratona de Porto Alegre, porque é uma prova que eu tenho muito carinho, e também pelo meu envolvimento com a Maratona de Porto Alegre enquanto jornalista e enquanto fã do Paulo Silva, que para mim é um cara sensacional, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, gosto muito dele, tenho um carinho muito grande por ele. Ele sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, desde o tempo que eu era assim um guri começando lá na Gaúcha. E, cara, quando a gente tem esse tipo de gesto de carinho, de pessoas que são do bem, pessoas que fazem o bem, pessoas que são legais, a gente se sente abraçado, se sente acolhido e a gente carrega isso pro resto da nossa vida. Um abraço. Muito obrigado, um abração, Jory, muito obrigado, de coração mesmo. Valeu, um abração.